A nossa memória ela é o que nos define. Todo o acervo de informações que existe no nosso cérebro é o que nos capacita a ser único, insubstituível. É impossível existir duas pessoas que compartilham exatamente as mesmas memórias. Até mesmo um clone de um ser humano, se isso um dia existir, ele terá acervos de recordações completamente particulares. Além disso, a nossa memória, o acervo de experiências vividas, é o que nos permite projetar o futuro. Afinal de contas, você não conseguiria cortar o cabelo de alguém amanhã se você não tivesse na sua memória a maneira como fazê-lo. Também não conseguiria caminhar se você não tivesse na sua memória as informações necessárias para executar essa ação. O próprio filósofo Norberto Bobbio, um dia ele chegou a afirmar o seguinte: nós somos aquilo que recordamos. Algo que está bem de acordo com a percepção de que a memória é quem define a base da nossa personalidade. Bom, já deu para você perceber que o papo de hoje é sobre memória, a capacidade cerebral que nos permite aprender, guardar e lembrar de uma informação. Eu vou aproveitar para te lembrar de se inscrever no canal, dar aquele joinha, beleza? Roda a vinheta, vamos lá! O que seria de nós se não houvesse a habilidade cerebral de memorizar? É meio doido isso, né? Mas a resposta ela é bem simples. Nós não seríamos. Veja só, o que me define como um ser com características únicas é o acervo de memória das inúmeras experiências às quais eu me expus ao longo da minha vida. Só é possível contar a minha história de vida e mostrar todos os meus talentos e os meus dons devido à capacidade do meu cérebro de armazenar pacotinhos de informação. A memória, ela corresponde à habilidade cognitiva de adquirir, armazenar e posteriormente evocar uma informação. O processo de aquisição de memória é o que a gente chama de aprendizado. Logo, tudo que a gente tem guardado na nossa mente é fruto de um aprendizado. E ainda tem gente que se acha burro, né? Que tolice. Se soubesse o tanto de coisa que já aprendeu na vida, não falaria uma bobagem dessa. Mas enfim, após captar uma nova informação, o nosso cérebro ele precisa encontrar uma maneira de guardar essa informação, de guardar em um arquivo. E isso só é possível devido a mudanças na bioquímica e na estrutura dos neurônios, em um processo que a gente chama de consolidação. A evocação é o último passo, o último de 3 passos, que é o que prova a existência de uma memória. Afinal de contas, não é possível você lembrar aquilo que você esqueceu, concorda? Agora veja só, o que nos capacita a formar memórias são as experiências. As vivências, tanto externas quanto internas, elas são a grande fonte de dados. É a partir delas que as memórias elas surgem, da interação do eu com o mundo. Com tantas possibilidades de experiências, fica evidente a enorme diversidade de conteúdos que são possíveis de serem armazenados. Algo que nos permite concluir que a natureza da memória, ela não é apenas de um tipo, sendo na verdade composta por vários subtipos, cada qual com características muito peculiares. Por exemplo, a memória de um choque numa tomada não é a mesma memória que me permite dirigir um veículo, não sendo, por sua vez, a mesma que me faz lembrar do cheiro de um perfume, da lembrança da casa dos meus avós, ou do conteúdo da medicina que me capacita a ser médico. Algumas dessas são adquiridas em segundos, como por exemplo a memória de levar um choque numa tomada. Outras levam semanas, como por exemplo aprender a dirigir um carro, e outras levam anos, como por exemplo a memória da medicina, a qual eu passei, por exemplo, 6 anos da minha vida para poder adquirir. E ainda estou adquirindo. Enfim, algumas memórias elas são muito visuais, outras são muito olfativas. Algumas elas nos trazem boas lembranças e tem outras que têm o poder de evocar um desconforto interno, nos deixando até emocionados. Então, dito isso, fica fácil concluir que os processos neurológicos subjacentes de cada um desses tipos de memórias, eles são diferentes. Para iniciar nessa seara, é importante eu te mostrar as diversas maneiras de classificar os subtipos de memória. Então, com isso a gente começa a ter uma perspectiva da natureza subjacente de cada uma, refletindo, por sua vez, na peculiaridade de armazenamento e de mudanças neurobioquímicas de cada subtipo de memória. Olha que doideira! A gente pode classificar as memórias quanto à função, quanto ao conteúdo, quanto à duração e também quanto à maneira como a memória ela foi adquirida. Quanto à função, a gente pode dizer que há 2 tipos de memória. Uma delas serve para gerenciar a nossa realidade. Essa tipo de memória, que eu vou já falar o nome dela, ela não está comprometida em formar pacotinhos de informação. Já tem outro tipo, que a função é exatamente essa: armazenar o aprendizado que foi vivenciado, eu armazeno em um arquivo de uma maneira que em um futuro eu possa utilizar novamente. Ou seja, é um pacotinho de informação que eu guardo. A memória que gerencia a realidade, ela é chamada de memória de trabalho. Ela é muito fugaz, ela dura segundos a no máximo minutos. E como já dito, ela não produz arquivos. Ela serve para determinar o contexto em que as experiências elas acontecem, nos informando onde
estamos, o que estamos fazendo ou o que acabamos de fazer. Ou seja, ela nos capacita a dar continuidade aos nossos atos. A informação ela entra na sua mente, ela fica online por pouco tempo, somente o suficiente para te permitir um entendimento da situação, ou também para te ajudar a executar uma ação. Eu explico melhor. A memória de trabalho, ela possibilita você a recordar a quarta palavra da frase que eu estou falando agora, somente por tempo suficiente para que você entenda o contexto que eu falei. Depois você esquece qual era a palavra que eu tinha falado. Essa memória, ela também te permite guardar na mente o número de um celular só por tempo suficiente para você discar e depois você esquece o número. A memória de trabalho, ela é processada nessa região da frente, que a gente chama de lobo pré-frontal, e dura pouquíssimo tempo. Fica fácil de você perceber que ela se utiliza apenas da atividade elétrica dos neurônios. Não há uma alteração bioquímica ou estrutural, como acontece com as outras memórias. Podemos fazer uma analogia da memória de trabalho como sendo a memória RAM dos computadores. As memórias que formam pacotinhos de informação, ela tem a função de armazenar bytes de informação para serem utilizados em um futuro. Essas são memórias semelhantes ao HD do computador. Esse tipo de memória, ele se utiliza de alterações tanto bioquímicas, funcionais e também estruturais dos neurônios, tendo a capacidade de guardar lembranças por longos períodos, às vezes a vida inteira. Bom, então recapitulando, só para vocês entenderem, quanto à função, a gente pode classificar a memória em dois tipos. Existe a memória de trabalho, que tem a função de gerenciar a realidade, e existem as outras memórias, vamos dizer assim, só para ficar mais fácil de entender. Essas outras memórias são as memórias que armazenam informação de fato, são as memórias por si só. Como a gente viu, o conteúdo dessas memórias, eles podem ser diversos, a depender da natureza da experiência vivida. Então, sendo assim, eu posso subdividir essas memórias que deixam traços duradouros, e a gente pode chamar elas de memória episódica, memória semântica e memória de procedimento. Não é confuso não, gente. Fica tranquilo que eu vou explicar de uma maneira bem mastigadinha. Para ficar mais fácil, eu vou até separar em dois grupos. De um lado, existe a memória episódica e a memória semântica. E de outro, existe a memória de procedimento. Vamos falar primeiro desse lado aqui. A memória episódica, ela corresponde a todas as suas lembranças, de todas as experiências pelas quais você passou. É o seu filme, é a sua história de vida. Então, quando você recorda da sua infância, do parquinho que você costumava brincar, dos seus melhores amigos, enfim, todas as suas recordações pessoais estão armazenadas na forma de memória episódica. Exatamente por essa característica de ser algo muito pessoal, ela é chamada também de memória autobiográfica. Essa lembrança, ela existe na medida em que você consegue determinar a origem da memória, já que foi você quem precisou viver a experiência para poder formar a memória. Já a memória semântica, ela corresponde às informações de conhecimento geral, ou seja, tudo aquilo que a gente aprende na escola. Regras de português, cálculos de matemática, fatos da história, como por exemplo, quem descobriu o Brasil? Ah, foi Pedro Álvares Cabral, um português que veio nas caravelas e chegando aqui encontrou os índios. Enfim, toda essa memória, ela é uma memória de cunho geral, é uma informação compartilhada por todo mundo. Você pode até recordar o dia em que você estava na sala de aula, sentado na sua carteira, assistindo a sua professora da quarta série explicando para você sobre o descobrimento do Brasil. Isso é uma memória episódica. Agora, o conteúdo que corresponde a um conhecimento compartilhado, o conteúdo de Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil, isso equivale a uma memória semântica. Entendeu a diferença? Na memória semântica, entra todas as informações que te permitem explorar o mundo, como por exemplo, conhecer os objetos, conhecer as suas funções, ou os animais, por exemplo, qual que é o animal que é da savana africana, qual animal é possível criar dentro de casa, que é animal doméstico, saber distinguir as cores, a cor do céu, a cor das árvores, ou saber que a água é líquida, que se eu jogar uma pedra, ela vai afundar. Então, tudo isso são conhecimentos de cunho geral, de cunho semântico. São informações gerais compartilhadas por todo mundo. É o que a gente chama de memória semântica. Não é uma memória só minha, entende? Não é uma memória autobiográfica semelhante à memória episódica. É uma memória que é compartilhada por todos. Agora, sobre a memória de procedimento. Essa é simples de entender. Ela corresponde às habilidades motoras aprendidas com o treino. Você só consegue caminhar pelo fato de lá atrás o seu cérebro ter aprendido quais músculos devem ser contraídos a fim de permitir que você tenha equilíbrio e coordenação. Do mesmo modo, a memória de tocar piano ou a memória de dirigir ou de nadar são todos exemplos de memória de procedimento. Ela funciona como se fosse um pacotinho de informação motora que, quando acionado, permite você executar uma determinada habilidade. Você conseguiu perceber que a memória episódica e a memória semântica, elas podem ser declaradas verbalmente? Eu posso declarar para você a informação que está armazenado dentro da minha cachola. Assim,
é possível agrupar a memória semântica e a memória episódica em memórias declarativas. Agora, a memória de procedimento eu não consigo declarar. Eu só posso provar para você que aquele pacotinho de informação existe dentro do meu cérebro se eu executar a ação. Eu só posso provar para você que eu sei nadar se eu entrar na piscina e te mostrar a maneira como fazer isso. Por isso que essa memória, a memória de procedimento, ela é também chamada de memória não declarativa, porque eu não consigo declarar verbalmente que ela existe, eu tenho que executar. Pegando o gancho, fica claro você perceber que a maneira como a gente aprende a maioria das nossas memórias declarativas, elas utilizam ativamente a consciência. O eu, ele tem plena participação consciente quando você está vivendo uma experiência autobiográfica ou quando você está estudando física, por exemplo, no caso, uma memória semântica. Por isso que a gente pode dizer que essas memórias, elas são de natureza explícitas. E não é à toa que elas são também chamadas de memórias declarativas, porque eu consigo declarar. Por outro lado, quando a gente aprende a andar, o nosso cérebro, sem a intervenção da nossa consciência, ele vai ajustando os neurônios, buscando uma maneira mais adequada para deixar registrado um pacotinho de informação apto para te permitir andar. E você faz isso até hoje. Essa memória, ela foi adquirida de uma maneira implícita, sem a participação do seu eu consciente. Agora, olha que interessante. Os nossos hábitos, eles são armazenados de maneira processual, correspondendo, portanto, a uma memória de procedimento. E eles também são adquiridos de maneira implícita. Ou seja, eles são inconscientes, mas eles também podem ter a sugestão da consciência durante a sua execução. A gente ainda pode classificar os tipos de memória quanto ao tempo. Existem as memórias de curta duração, as memórias de longa duração e a memória remota. Só que eu não vou explicar nesse vídeo o raciocínio que existe por trás dessa subdivisão. Para você entender mais, você precisaria compreender outros aspectos interessantes relacionados com o processo de consolidação da memória. A boa notícia é que eu também fiz um vídeo sobre isso. É só você clicar aí no link, beleza? Valeu!